Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Conex, este evento internacional sobre segurança pública e prevenção à violência, que reúne autoridades e especialistas no tema e ocorre aqui em Pelotas agora em março de 2024. A Prefeitura de Pelotas é realizadora do encontro ao lado da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando as conversas aqui do PSJ Estúdio. Está comigo hoje aqui uma professora que faz parte do grupo de pesquisa em desenvolvimento humano e violência da Universidade Federal aqui de Pelotas, a UFPEL, e ela é professora visitante no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da FURG, a Universidade Federal do Rio Grande. Seja bem-vinda, Romina Buffarini. Muito obrigada. Que bom te receber aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Coisa boa. Vocês devem já ter percebido pelo sotaque que a Romina é da Argentina, mas já está aqui há 13 anos. Isso aí, eu estou aqui desde 2011. Eu vim fazer meu mestrado e doutorado em epidemiologia na UFPEL. Então, sou praticamente pelotense, com filhos pelotenses. É mesmo? É, marido do interior de São Paulo e ficamos por aqui no sul. Coisa boa! É o que a gente sempre diz, né? Quem vem a Pelotas uma vez quer voltar sempre. E aqui ficamos. E aqui olha que aqui ficamos. Será que tem algo na água ou é o quindim? Os docinhos no geral, não sei se é o quindim, o docinho de morango. É mesmo? Eu também gosto desse aí de morango. Eu cheguei em Pelotas e eu comia um por dia. E seu médico achou bom? Até enjoar um pouquinho. Gente, a Romina esteve ontem ao lado de outras mulheres pesquisadoras e que trabalham com a causa da violência contra meninas e mulheres, que é onde eu também estou bastante há muitos anos com trabalho. Então, eu fico muito feliz em poder recebê-la para a gente tratar desse assunto que é fundamental e que é bastante preocupante, né, Romina? Porque o Brasil é, infelizmente, um dos piores países para se criar mulheres. Então, o que se discutiu ontem, Romina? E queria depois também que tu nos contasse um pouco como que é a atuação desse grupo de pesquisa que vocês tocam aqui na UFPEL, que chama DOVE. Isso aí. Como é que é esse grupo? Como é que funciona? Então, eu vou começar pela segunda pergunta. Por favor. Vou começar falando do DOVE. O DOVE é o Grupo de Pesquisas em Desenvolvimento Humano e Violência, liderado pelo professor Geoffrey Murray, conhecido por Joy, que é um grande parceiro do Pacto Pelotas pela Paz. Por isso que a gente está inserido nesse evento maravilhoso que está acontecendo aqui. O DOVE é um grupo que estuda basicamente tudo que trata de violência e desenvolvimento, seja crime, homicídios, violência contra as crianças, violências contra mulheres, utilizando dados de estudos que já estão acontecendo em Pelotas, assim como dados de registros oficiais da cidade. Tá? É um grupo que é formado por pesquisadores brasileiros e de fora. No caso, o Joy é inglês e ele está radicado aqui em Pelotas há também, eu acho que uns 14 anos. Apaixonado pelos doces. Apaixonado pelos doces. E tem gente vindo de fora. Então, temos gente da Alemanha, temos participantes dos Estados Unidos, tem o Hugo, que é de Portugal, e outra gente aqui dos diferentes lugares do Brasil, cada um aportando, né, com alguma especialidade, experiência diferente. Tem o pessoal mais da psicologia, tem o pessoal da saúde pública, tem o Joy, é criminologista. Então, é um grupo que tenta ser bem interdisciplinário, né, para entender essa temática da violência que é tão multifacetada, né? Isso, exatamente. E queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa dificuldade de se criar mulheres e se viver sendo mulher aqui no Brasil. A gente sempre fala sobre isso, que a gente vive num eterno medo, né? Que bom, que a gente fica feliz quando a gente está andando na rua e atrás da gente é uma mulher e não um homem. E é muito triste isso, né, Romina? Viver num país tão grande, tão rico como é o Brasil, e a gente ter esse medo. Não é possível viver assim, né? Não é possível. E a gente tem, o que a gente tenta entender, né, quais são os fatores, o que leva, né,
a essa violência para poder prevenir, né? A ideia da saúde pública, da epidemiologia, é poder conhecer, entender a temática para poder prevenir. Nos nossos estudos, a prevalência de violência contra a mulher por parceiro íntimo é de 22%. No Brasil, é de aproximadamente 30%, que é a prevalência mundial. Então, assim, os nossos dados, obviamente, a gente tem algumas limitações. Nem toda mulher responde, algumas ficam com medo de responder, né? É um tema muito delicado. Mas estamos, assim, com prevalências similares ao que acontece no país como um todo. Então, pensar que de cada 100 mulheres, entre 22 e 30, estão sofrendo algum tipo de violência e continuando com as vidas, né? Continuando com a rotina no dia a dia, é desesperador. Porque essas mulheres não são, inclusive, mulheres que foram denunciar o agressor. Esse é um grande problema, E esse é um grande problema, né? Porque os registros indicam muito menos do que a gente sabe que acontece, né? E eu queria comentar um pouquinho sobre a temática da mesa ontem, sobre minha fala, e uma pauta que está muito em voga agora, muito em alta nas instituições como a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, que é liderada incluso por brasileiras, né, como a Alessandra Guedes, que ela é maravilhosa, e elas estão, a gente está tratando muito da violência, da concorrência de violência contra as mulheres e contra as crianças. Que no geral no geral são duas violências que historicamente têm sido avaliadas, estudadas e tratadas por dois caminhos independentes, tá? A proteção ao menor é bem diferente da proteção contra a mulher, tá? Surgiram historicamente de movimentos sociais diferentes, só que a gente está vendo cada vez mais que estão concorrendo, se sobrepondo no mesmo lar. Tá? Então, a pauta para as instituições, no nível mundial, né, e também nacional, é ver como que a gente faz para tentar atuar sobre as duas violências ao mesmo tempo. Então, isso implica desde... eu sou pesquisadora, né? E eu entender, né, quais são os fatores que afetam essa sobreposição no mesmo lar. Desde a questão jurídica, ver como as leis podem conversar e se coordenar para que uma mulher que sofre violência e se a criança sofre violência, eles possam ir juntos, né? Sim. Pelo mesmo caminho. E não ter dois processos andando. E não ter dois processos andando com tempos diferentes, com soluções diferentes, muitas vezes. Então, ontem a gente falou um pouco disso. A gente falou que os fatores de risco muitas vezes são compartilhados. E, inclusive, os programas de prevenção tem que ter em conta isso aí, porque a gente pode pensar em um programa, numa intervenção que trate os dois tipos de violência, tá? E a gente viu, por exemplo, que os comportamentos parentais do pai e da mãe, inclusive do pai, por exemplo, a ausência de um pai biológico no domicílio, um comportamento antissocial masculino, são fatores que levam a que ocorram esses dois tipos de violência. Então, o homem tem que ter um papel central nessa intervenção, tá? Porque ele é agressor. E muitas vezes ele não é apenas um monstro, tá? Super importante. Ele é alguém isso. que tem que ser tratado também para poder melhorar a questão, né? O problema. Eu acho que essa é uma discussão bem interessante que a gente tem visto cada vez mais, né? Dessa ideia de que o envolvimento do homem, do possível agressor, ele precisa estar também, ter essa luz no centro da discussão. Uhum. Porque senão a gente só fica sem mudar a realidade. Isso aí. A gente só vai a partir de um momento. Mas isso é um desafio, né? É um desafio muito grande. Inclusive, eu gostei muito de algumas mesas que tiveram aqui, que ocorreram no Conex, contando experiências de outras prefeituras, né? Trabalhando com os homens.
né? E achei muito interessante. Isso é muito Tem bom. muito A gente tem acompanhado alguns grupos há alguns anos também. Acho que nos últimos 8 ou 9 anos surgiram muitos grupos, né, aqui no Brasil, de um movimento do estudo da masculinidade tóxica, né? Os homens que estão um pouco mais à frente, um pouco mais adiantados, digamos assim, nessa conscientização e que também estão movimentando esses grupos. São fundamentais. São fundamentais. Isso aí. E ontem foi muito bom também participaram duas prefeitas, né, que elas estiveram online, o que é uma pena, né, mas enfim, foi muito bom ouvi-las. E elas comentaram sobre a situação, né, da violência nos municípios delas, um foi da Bahia. E a situação é que nem você falou, como aqui, com todas as dificuldades, desde o estigma da mulher poder, né, fazer uma denúncia e o que segue depois da denúncia, né? É um caminho complicado. Complicado. E não tem como não ter as intersecções, né, de raça e de classe social também, né? Eu sei que tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que mulheres de classe média e classe alta também têm muita dificuldade em fazer denúncia, em relatar, porque tem uma pressão muito maior de fora, né, da sociedade. E até questões financeiras. Disso foi muito falado ontem pela prefeita Moema, da questão financeira, né? A mulher simplesmente não pode sair de casa, e menos se tem criança envolvida, né? Por isso que eu acho que a coordenação, né, entre a academia e gestores de saúde e o pessoal jurídico tem que ser cada vez maior para tratar o problema, né, como um todo, com tudo que isso implica. E com todas as características, né, que uma mulher negra, periférica, é uma realidade diferente de uma mulher branca, classe média, que está mais nas áreas centrais, que tem mais acesso. Totalmente. Então, é importante as políticas públicas estarem definidas. E justamente isso, as duas vão ter dificuldades. Certo, com certeza. A violência está aí. Está aí. Então, é bem importante a abrangência, né? A abrangência, né? Ter um panorama bem amplo do que acontece em todos os estratos sociais. E quando a gente fala, né, sobre... Existe um pouco ainda, diminuiu muito, mas ainda existe um pouco... um certo afastamento da academia, a academia fica só pesquisando e não leva para a prática, quando na verdade não é isso, é um entendimento equivocado da academia e da pesquisa, né, Romina? Importante falarmos isso. As pesquisas, elas são... Deveriam apoiar, a ideia é apoiar, né, e complementar as decisões dos gestores em saúde, os formuladores de políticas. Aliás, ontem eu conversando com meu chefe e colega e amigo, né, o Joy, eu acho que ainda, fazendo meia-culpa, né, ainda a academia precisamos nos envolver mais. Inclusive, ontem, uma das melhores sensações que eu tive foi quando terminei a mesa e um grupo de mulheres que trabalham no Centro da Mulher aqui em Pelotas foram conversar comigo. Então, isso foi ótimo, né? Elas estão aí há 30 anos trabalhando pela saúde da mulher, né? Para melhorar a vida de muitas mulheres em Pelotas. E eu estou muito em sala de aula. Então, cada vez mais, a gente precisa se conectar, né? Com os ativistas, com quem está. E eu acho que eventos como esse têm tudo para gerar essas relações, né? Esse evento é muito realmente intersectorial, né? A gente tem gente da academia, tem gente do direito, tem gente das relações internacionais, tem ativistas. Eu me considero um ativista, no caso, eu aporto com a pesquisa, mas eu acho que ainda a gente pode se unir mais, né? Para estar mais perto da prefeitura, dos formuladores de políticas. O que me deixa muito orgulho que meu chefe, o Joy,
já esteja participando do Pacto pela Paz, junto com a Aline Crochemore, né? Que eles trabalham lado a lado, unindo bem o que é pesquisa baseada em evidências e quem está ali lutando no dia a dia com o problema, né? Lidando ali, formulando as políticas. Porque é preciso unir dados, né? Cada vez mais. As evidências científicas têm que se elas são fundamentais. São fundamentais. Mas ouvir a realidade com as particularidades também é importante, exatamente por isso que você trouxe, né? Isso é fundamental. Os políticos, os formuladores de políticas, os gestores em saúde precisam dos dados, precisam de dados bem coletados, o que é um trabalho que muita gente nem imagina quanto trabalho dá fazer um bom estudo, tá? Um estudo como tentando diminuir todas as possíveis limitações, né? Então, a gente se precisa. E cada vez mais a gente tem que se unir, né, para trabalhar em conjunto. Tu acompanha, né, claro, tá falando aqui, o Pacto pela Paz, que eu acho que é um exemplo de um novo olhar para o enfrentamento da violência, né? Menos olhar a partir da repressão, depois do que aconteceu, e trabalhar antes no preditivo, na prevenção. Tu acredita nesse modelo, Romina? Acredito muito e espero que dê certo, que cada vez mais dê certo em outros lugares, né? Inclusive, meus colegas apresentaram algumas pesquisas sobre esse olhar do ciclo vital, né? Do ciclo da vida e como a violência, inclusive, é transgeracional, né? Tem essa transmissão, né? Intergeracional, desculpa. E é aquilo, tem que trabalhar, nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Ontem falou isso uma pesquisadora e eu adorei a frase, não é minha essa frase, tá? Não é que não tenha que trabalhar lá quando a pessoa ou um criminoso já está privado de liberdade. Não, ainda tem alguma coisa para fazer, mas não pode deixar de olhar a criança nos primeiros 5 anos de vida, o que a gente chama da primeira infância. E eu tenho muito orgulho de que o Pacto pela Paz esteja trabalhando muito focando nesse grupo e deixando uma cidade melhor, né, para as nossas crianças. Isso é muito importante. Falando um pouco sobre gerações, né, questão geracional, assim, a gente tem falado muito agora da geração Z, que já em 2 anos já vai ser a maior força de trabalho, né, e tudo mais, mas tem uma outra geração, né, a Alfa, entrando aí. Tu acredita que essas gerações, elas já vêm um pouco mais preparadas para esse enfrentamento e mais consciência? Eu tenho 42 anos, né, nascida nos anos 80, era quase inadmissível, não se falava sobre isso, era uma bobagem. Não tem violência contra a mulher, vocês têm os mesmos direitos. Algo que a gente nem conversava sobre isso, né? Eu milito há muitos anos, também sou uma ativista, e é radical quando eu olho para os meus primeiros 10, 15 anos de vida para depois, quando eu vejo as meninas agora. Eu tenho essa sensação de uma consciência maior. Eu também tenho. Isso eu vou falar do pessoal. Eu não estou pesquisando sobre isso, né? Não do lado profissional propriamente dito, mas com certeza tem. Eu vejo, inclusive, aí eu não vou falar como epidemiologista, que a gente fala no macro, em números, né? Mas filhas, eu tenho 2 filhos meninos, né? De 5 e 8. E a gente conversa até muito em casa sobre isso, então eles já entendem. Que é fundamental educar os meninos também, isso, né? Aí, mas eu tenho sobrinhas, inclusive na Argentina, né? Filhas de amigas, que batem de frente com os pais, né? Por algum comentário machista. Então, assim, já tem essa coisa que a gente precisa para essa geração atuar mais e ser mais consciente. Eu acho que sim. Dá uma esperancinha, né? Dá uma esperança. Isso, como eu digo, falando do pessoal, né? Claro. E aí a importância de ter pesquisa, de ter o poder público ancorando, apoiando essas mulheres, essas meninas que estão começando a sua vida adulta, né? Isso aí. Muito bem. Foi legal o Conex?
Foi muito legal. Eu adorei. Ontem eu comentava com meus colegas, é aquilo, um evento desse sempre é inspirador, né? A gente escuta pessoas como o General Naranjo, né? Que foi uma fala incrível, Todo né? mundo ficou muito encantado Ele é maravilhoso. com ele. Se você está nos assistindo, ele também esteve aqui no nosso podcast, então procura aí, que tem uma fala muito legal dele aqui, contando um pouco da Colômbia, da atuação dele. E todo mundo ficou muito encantado. Foi maravilhoso. Então, tem vários, né, personagens inspiradores, né? Isso sempre é muito bom quando a gente tem esse tipo de eventos. E aquilo da intersectorialidade, para mim, foi maravilhoso. Ter políticos, tem pessoal que trabalha na saúde do município, de outros municípios, ter pesquisadores, ter ativistas. Realmente, eu espero que façam mais, né? Não sei qual é a previsão, se vai ter todo ano, qual vai ser. Já queremos todo ano. Mas eu acho que foi maravilhoso. E antes de terminar, eu queria deixar aqui um grande abraço para minha colega e amiga, que na verdade eu estou no lugar dela. Então, a Carolina Cole, ela foi a que me inspirou, né, para estudar a violência contra as mulheres. Ela é pesquisadora também do DAV. E ela está em licença de maternidade, cuidando da sua bebê, não conseguiu vir, mas eu queria deixar um grande abraço para ela, então. Para ela que está num momento, né? Maravilhoso, que está acabando. Então, e precisa de muito carinho também, as mães, que às vezes a gente esquece, lembra só do filho, mas esquece das mães, que precisam de atenção. Isso aí. E carinho, então... Carol. Carol, um beijo carinhoso. Beijo, e no próximo ano acho que ela vai estar participando, já, né? O convite já está feito para as duas. Carolina, te garanto que Romina te representou muito bem, o que é maravilhoso. Muito obrigada, eu adorei estar aqui com vocês e espero encontrar vocês no próximo evento. Eu também espero, e espero que a gente se mantenha conectada até o próximo evento, porque é um tema que relacionado a todos nós, homens, mulheres, todos temos o compromisso de transformar esse mundo num mundo melhor para viver. Muito obrigada. Obrigada. Gente, lembrando que nesses 3 dias de programação aqui do Conex em Pelotas são realizadas simultaneamente conferências internacionais, debates, encontros, oficinas e mostras de boas práticas, tudo isso nos prédios históricos aqui do Centro Pelotense. Entre eles, o Teatro Guarani, o Museu do Doce, a sede do Senac, Mercado Público, Centro de Integração do Mercosul e o Clube Caixeral. Lugares maravilhosos. Inclusive, tem gente que está aproveitando para fazer uma visita turística no centro histórico da cidade. Então valeu mesmo, deu para turistar. Mesmo. Isso aí, para escutar boa música, porque teve eventos no mercado, né? Foi ótimo. Maravilha, gente. E o nosso muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui, acompanhem os outros episódios. Tem muito conteúdo legal que a gente precisa discutir e que esteve nas palestras do Conex. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer todo mundo que passou por aqui para o estúdio, mas a gente trouxe pessoas de várias áreas para tratar esses assuntos. Lembrando que esse episódio aqui teve produção da Ana Maria Fernandes e técnica do Igor Sobral. Um abraço carinhoso e até breve.